Um diálogo memorável é uma das coisas que faz uma história se destacar. E é uma das coisas que os roteiristas e escritores sempre buscam. Quem já escreveu alguma obra de ficção, tenha publicado ou não, já sabe que construir diálogos bons, pelo menos, não é assim tão simples, mas muitas vezes o problema está em como a pessoa entende o conceito e não no conceito em si. Quer saber o que eu quero dizer com isso? Continua aí, que depois da vinheta eu explico tudo. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou conversar um pouco sobre o que pode estar te impedindo de construir bons diálogos na sua história. Mas antes, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve aí no canal para saber sempre que eu posto novos vídeos. Além de vídeos como esse de produção e narrativa de quadrinhos, toda semana eu também faço análises e trago curiosidades, como a que eu fiz essa semana sobre quem foi o primeiro personagem da DC Comics que ainda está circulando por aí. E não foi o Superman. Se vocês quiserem assistir, vou deixar aqui no izinho. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar sobre diálogos é algo pessoal, tá? Mas que é uma opinião baseada na experiência. E modéstia à parte, eu tenho uma boa experiência nisso. Eu só não sou famoso, mas acúmulo de conteúdo e de experiência em escrever eu tenho. Eu não acredito que seja possível ensinar alguém a fazer bons diálogos, tá? Mas assim, entenda bem aqui. Eu não estou falando que você pode aprender a fazer bons diálogos, assim que diálogo é algo que não se ensina. Porque para mim, pelo menos o que eu vi na minha experiência, é que bons diálogos é trabalho braçal mesmo, assim, e você vai aprender escrevendo, e principalmente reescrevendo. Muitos especialistas, muitos analistas, muitos escritores, muitas pessoas que trabalham com teoria literária e com narrativa, usam a frase escrever é reescrever. E é basicamente isso. Tá? Se você está pensando em ser um roteirista, em ser um escritor, achando que você vai escrever uma única vez a sua história, eu tenho uma má notícia para você, porque com certeza, se você quer uma boa história, a melhor versão dessa história nunca vai ser a primeira versão. Eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, mas quando eu escrevo uma história, não é muito comum eu reescrever estrutura, como cenas, um ato inteiro, incluir personagens novos, etc. Isso depois de ter a história já no primeiro rascunho, né? Pode surgir ocasiões em que isso acontece, né? Não é impossível, né? Mas não é tão comum. Agora, diálogos eu reescrevo o tempo inteiro. Cada vez que eu reviso uma história minha, eu reescrevo diálogos. Às vezes eu só troco uma palavra ou outra, às vezes eu reescrevo um diálogo inteiro. E eu reviso muitas vezes as minhas histórias. Isso acontece porque diálogo é uma coisa bastante fluida, tá? Não existe um diálogo certo, não existe aquele diálogo que, aquele é o certeiro, tá? No sentido em que só existe um diálogo que possa ser o diálogo perfeito. Sempre vão existir variações e diversas variações vão funcionar. Qual dessas variações você vai usar vai depender de diversos fatores, inclusive dos seus próprios gostos pessoais, que às vezes não tem nada a ver com a questão qualidade. No meu processo, por exemplo, a primeira coisa que eu me foco quando eu estou escrevendo uma primeira versão do roteiro é na estrutura, ou seja, em como a história acontece, tá? Então 90% dos meus diálogos vão ser só marcadores de posição, digamos assim. Ou seja, basicamente eu coloco como a conversa deve desenrolar, sem me preocupar muito se o diálogo tá bom ou não, se ele tá bem lapidado ou não. É só depois de ter essa primeira versão, já com a estrutura bem definida e a história bem estruturada, é que eu passo a me preocupar com os diálogos e afinar eles, deixando eles mais polidos, eu tento dar uma voz específica para cada personagem, etc. Isso quer dizer que é certeza absoluta que eu vou reescrever todos os diálogos no mínimo 2 vezes. E depois eu vou fazendo ajustes, daí não tão dramáticos, ajustezinhos menores a cada revisão, quando eu achar necessário. E eu sempre acho necessário toda vez que eu reviso, por isso que em algum momento eu preciso parar de revisar. É claro, essa não é a única maneira de escrever, essa é a minha experiência e como eu trabalho. Tem vários autores, principalmente independentes, que têm um processo bem mais freestyle, digamos assim, e vão escrevendo conforme o feeling, Muitos nem reescrevem diálogos, nem nada, tá? Aí vai de cada um, Como eu sempre digo, o que importa é se a versão final funciona ou não. E
E aí também a gente tem aqueles mais extremos técnicos, né, que possuem toda uma metodologia para definir como construir os seus diálogos e por aí vai. Independente disso, eu acredito, porque eu já passei por isso também, que muito da dificuldade de quem está começando para criar bons diálogos não tem tanto a ver com a experiência, tá? E sim com a maneira como entendem o conceito do diálogo na ficção, ou seja, de como se deve fazer um diálogo na ficção. Então eu vou comentar aqui 3 coisas que eu acho fundamentais de entender sobre o conceito de diálogo antes de começar a pensar em criar diálogos. A primeira coisa, e eu sei que para muita gente isso vai soar meio contraintuitivo, mas que é essencial entender, é que na ficção um bom diálogo não é realista. Como assim um bom diálogo não é realista? Você já prestou atenção em 2 pessoas que se conhecem, pelo menos, conversando no mundo real? Especialmente pessoas que se conhecem há bastante tempo, mas até mesmo interações no caixa de um supermercado ou qualquer coisa do tipo. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de como é um diálogo no mundo real. E foi na entrevista lá, man? Fui. Como é que foi? Normal. Acho que vão te contratar? Não sei. Vai conseguir, cara. Valeu. Isso, meus amigos, é um diálogo realista. Porque é exatamente como uma conversa acontece no mundo real. Mas é um diálogo interessante? Claro que não. E como a gente poderia usar esse mesmo diálogo, ou pelo menos uma variação dele, né, numa história e tornar ele melhor. Por melhor, eu quero dizer mais interessante, mais fluido, de uma maneira que não pareça chato ou enfadonho. Existem várias maneiras, tá? Eu vou dar aqui um exemplo bem simples e bem rápido, não muito pensado, mas que eu acho que consegue exemplificar bem. Nossa, falou tua cara, a entrevista de emprego não foi como você esperava, né? Foi normal, o cara me fez algumas perguntas, mas sei lá. Você já tá pensando que tudo deu errado, né? Como sempre. Pensa positivo, cara. Talvez você consiga. Eu acredito em você. Talvez. Valeu pelo apoio. Você sabe que sempre pode contar comigo para te animar. Note que essa versão do diálogo diz basicamente a mesma coisa, mas é bem diferente e mais interessante. Primeiro, o personagem fala especificamente entrevista de emprego. Para que o leitor saiba que tipo de entrevista e o que está em jogo. Se a entrevista fosse uma reportagem, ele está sendo entrevistado por alguma coisa, o diálogo seria diferente. E o interesse na história seria diferente. Só que no mundo real, você não está sendo lido por ninguém, né? Que a gente saiba, pelo menos. Então não tem motivo para especificar essas coisas, né? Porque os 2 amigos sabem do que eles estão falando, né? Não há necessidade de pessoas fora do círculo deles saberem. Mas na ficção, há a necessidade de quem está lendo saber do que se trata, principalmente se for a primeira vez que a gente está lendo sobre essa situação ou que a gente está vendo esses personagens interagir. Outro ponto importante que diferencia os 2 diálogos que eu mostrei é que no segundo a gente conhece muito mais das pessoas que estão conversando, né? A gente consegue entender só pelo diálogo que eles são bons amigos, que se conhecem provavelmente já há um bom tempo. A gente consegue também sacar que um personagem é mais pessimista, aquele que foi na entrevista de emprego, o outro é mais otimista. E também conseguimos perceber, ou pelo menos deduzir, que o personagem que foi na entrevista de emprego provavelmente tem problemas de autoestima. Na grande maioria das vezes, praticamente todas as vezes, nada disso pode ser inferido num diálogo real, num diálogo que acontece no mundo real. Porque no mundo real as pessoas elas não ficam preocupadas que as outras ao redor entendam o contexto do que elas estão falando, nem entendam quem elas são ou suas personalidades. Elas simplesmente agem, conversam e falam. O que leva ao segundo item fundamental para se entender sobre bons diálogos. Na ficção, todo diálogo tem uma ou mais funções. Essa é uma coisa que incrivelmente passa batido por muitos iniciantes. Diálogo não está lá na história só porque os personagens precisam conversar. Tanto é que vocês já devem ter lido várias histórias, visto vários filmes que vão ter ocasiões, vão ter cenas em que esses momentos não tem diálogo nenhum. E que as histórias são muito melhores
Por que não tem diálogo nenhum? Eu, inclusive, comentei no vídeo que eu fiz semana passada sobre 4 lições de narrativa para se aprender com o filme do Esquadrão Suicida, que é justamente isso, é sobre uma cena que poderia ter sido usado o diálogo, mas ela é muito mais eficiente sendo uma cena muda. Então a coisa que a gente tem que se focar é em saber por que aquele diálogo, por que aquela conversa, por que aquele comentário do personagem está ali. Grosso modo, a gente pode dizer que um texto de diálogo pode ter 3 funções, tá? Ele pode servir para explicar alguma coisa da trama. Se quiser saber mais sobre tramas, eu fiz um vídeo sobre quantas tramas vocês podem usar na história, tá? Eu vou deixar aqui no izinho para vocês assistirem depois. Ela pode servir também para ajudar a contextualizar o mundo, para a gente entender melhor a realidade dos personagens, e serve também para conhecer o próprio personagem melhor, né? Dando insights sobre como ele pensa, seus valores, suas crenças, o que motiva ele, e até mesmo detalhes sobre sua origem e sua cultura. E é claro que você pode fazer mais de uma dessas coisas num único diálogo, né? Frequentemente, bons diálogos são usados para mais de uma função, né? No diálogo que eu inventei ali, por exemplo, ele ajuda a gente a entender melhor os personagens e saber um pouco sobre a vida de pelo menos um deles, né? Que podemos deduzir que está desempregado. Mas a gente não tem muita ideia do qual o contexto de mundo que eles vivem, né? A gente pode deduzir que é o mundo real ou um mundo muito parecido com o mundo real, né? Mas e se fosse um futuro distópico? Ou uma história no passado? Ou numa realidade alternativa? Isso não dá para saber só por aquele diálogo, né? Mas é claro que o contexto da cena e onde eles estivessem conversando também ajudaria com isso. Você pode até incluir, né, certos detalhes no diálogo, como fazer eles comentar alguma coisa com relação ao mundo, mas é preciso ter cautela com isso e eu já falo a respeito. Não é porque diálogos têm uma função que essa função precisa ficar óbvia para o leitor. Por exemplo, se no diálogo ele colocasse alguma coisa do tipo: você tem graves problemas de autoestima, sabia? Seja mais positivo. E dá para colocar, mas a gente tira um pouco da sutileza do diálogo e pode tornar o leitor mais consciente de que aquele texto serve só para informar ele de alguma coisa. Ele pode não entender isso conscientemente, mas isso pode atrapalhar a leitura por parecer uma coisa óbvia demais. Talvez não, mas é sempre mais interessante ser mais sutil, né? A gente pode informar o leitor sobre coisas através do diálogo, mesmo sendo sutil. E isso leva à última coisa que eu quero comentar. Bons diálogos não precisam ser frases de efeito. O verdadeiro lance do diálogo é ele parecer orgânico, ou seja, por mais que você use para fazer os leitores saber quem são os personagens, ou para eles entenderem o contexto da história, ou para explicar elementos do plot, tem que parecer algo que seria esperado que a pessoa falasse, né? Dado o contexto que você apresentou. Muita gente se foca e fica muito preocupado que todo diálogo tenha que parecer memorável e inesquecível. Isso só vai fazer seu diálogo parecer artificial. Já vou dizendo isso. Se o seu diálogo parecer mais natural, em algum momento você vai bolar uma frase que o personagem disse que pode se tornar uma frase de efeito para ser repetida e que pode se tornar um diálogo memorável. Mas, na maioria das vezes, não depende tanto do autor, mas sim de como essa frase é recebida pelo leitor. As chances são que, se você tentar colocar uma frase de efeito num diálogo só para ter efeito, só para ser de efeito, vai parecer artificial. Um bom exemplo é a série WandaVision, né, que usou uma frase, né, que é: o que é o luto senão o amor perseverando, né, que depois que foi dito na série virou assim uma coisa que foi repetida, virou meme, foi repetida muitas vezes nas redes sociais. Esse é um exemplo. É uma frase de efeito? É, mas ela não foi feita como uma frase de efeito, ela foi feita como uma frase que serviu para uma função dentro da história. E que ficou tão bem encaixado e ficou tão poético que acabou tendo essa ressonância com os espectadores. O que faz o diálogo que eu dei de exemplo antes, o segundo diálogo, soar natural, mesmo que ele não seja um diálogo realista, é principalmente isso. Como os personagens reagem e respondem ao que o outro fala soam naturais. Soam como a resposta que um amigo mais otimista daria para um amigo mais pessimista, por exemplo. E é isso que você deve se focar nos seus diálogos, tá? Se, mesmo entregando a função que precisam entregar,
eles soam, eles parecem naturais dentro do contexto que você apresentou. Sinceramente, eu acho que mudando sua abordagem só nessas 3 coisas já vai fazer uma baita diferença na maneira como você produz diálogos da sua história. O resto, honestamente, é trabalho e bração. É escrever, reescrever, reescrever e reescrever para ir vendo o que funciona, o que não funciona e ir lapidando a cada nova escrita. Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Que outro aspecto da narrativa vocês gostariam que eu falasse aqui no canal? Comentem aí, sugiram para eu poder fazer novos vídeos. Até a próxima!